Bora lá, galera! Chegou a hora de fazer o fechamento do mês e a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo em como se comportaram os dividendos da minha carteira. Muita gente pergunta como é que tá os dividendos. Todo mundo sabe que o meu foco é principalmente em dividendos. 90% da minha carteira é direcionada aos dividendos e ao longuíssimo prazo. E a gente vai dar uma olhadinha como vem se comportando esses dividendos, principalmente nos fundos imobiliários. A gente vai dar uma olhadinha quais são os principais fundos, quanto eles vêm pagando de dividendo nos últimos meses. Então, bora lá, vamos dar essa analisada e depois a gente vai falar um pouquinho também qual foi o total de dividendos que eu recebi esse mês e quais são as outras maneiras que eu venho utilizando para também rentabilizar a carteira. Bora lá! Então, olha só, aqui o site que a gente está utilizando é o meudividendos.com. E a gente consegue ver um panorama aí dos últimos 2 anos de como vem se comportando os dividendos. Então a gente consegue ver que em 2019 eu tive 7,24% de yield, né, de dividendo de fundos imobiliários. E esse ano aqui, justamente por causa da pandemia, a gente teve alguns meses que tivemos uma boa redução, né, no dividendo. Então lá em março, abril, maio, né, muito por causa que minha carteira tinha uma certa posição em shoppings, né? E os shoppings praticamente zeraram os seus yields. Mas a gente fez uma realocação focado em alguns papéis que iriam nos proteger principalmente da inflação e focados no IGPM, que foi um dos que deu um salto muito grande. E a gente já veio aplicando essa correção nos últimos meses. Como a gente pode ver, em outubro aqui a gente já teve 0,69 de yield. Então, mas a gente já tem esse ano aqui no acumulado 5,32, né, uma média de 0,44. Lembrando que a poupança hoje está rendendo 0,12, o CDI está em 2% ao ano. Então já superou aí de longe o nosso ou a poupança ou um investimento em renda fixa atrelado ao CDI. E lembrando que esses dividendos por enquanto são isentos. Então aqui a gente consegue ter esse acompanhamento. Isso eu acho que é bem legal aqui no site dos meus dividendos. Eu gosto de acompanhar assim mês a mês essa evolução, né? Aqui a gente teve um evento não recorrente, que era de um fundo que a gente tinha, que é o RBRD11. Ele perdeu o inquilino e o inquilino foi executado, pois ele tinha um contrato atípico. Então o valor dessa multa que entrou já foi distribuído aos sócios, né? Por isso que deu um valor bem acima, como nesse caso aqui. Então, bora lá. O que a gente tem? O que eu queria realmente mostrar aqui nesse vídeo era um pouquinho sobre como está se comportando a carteira nesses últimos meses, já com essa retomada dos dividendos. Então a gente vai dar uma analisada aqui, por exemplo, no XPML11, né? Que é o fundo de shopping. 0,28 o yield on cost, que é o dividendo comparado ao custo que eu tive de aquisição nesse fundo. Então meu custo é 93,98, meu preço médio de cada cota, e eu tive um dividendo de 0,28, que é um dividendo bem baixo para fundos imobiliários, mas lembrando que ele é bem superior à poupança, por exemplo, né? Isso com os shoppings praticamente fechados aí, né? Depois a gente tem uma ação que é a MRV, né? Ela paga dividendo 2 ou 3 vezes no ano e ela pagou um valor bem legal esse mês, 2,58%, que deu lá R$408 de dividendo, né? Então foi um valor bem bacana. Se ela pagar nessa faixa aí 3 vezes ao ano, já vai dar um dividendo bem legal no anual, né? Então, mas a MRV vem tendo ótimos resultados, embalados aí pela ótimo momento aí da construção civil, né? Mas lembrando que ela não, diferentemente dos fundos imobiliários que estão aqui, os FIIs, né? Ela, no caso aqui a MRV, não paga todos os meses, e os fundos imobiliários tradicionalmente pagam todos os meses que eles têm lucro. Depois a gente tem aqui o IRDM, né? Que é o Iridium, ótimo fundo de papel, vem pagando ótimos dividendos. O meu preço médio dele é 113, eu tenho um yield de 1,02 ao mês, né? Então eu tenho 162 cotas. Então aqui a gente teve um valor bem bacana já do IRDM. Então se o preço médio dele é 113, eu tive R$187, né, já de dividendo, né, nesse
fundo aqui, o que já me possibilita comprar um fundo extra, né? Então no mês que vem eu posso ter 163 e mais um pouco que vai sobrar, né? Então o dividendo foi de 187, eu consigo com esse valor todo mês estar comprando novas cotas, né? Eu atingir meu número mágico nesse fundo imobiliário, e o que possibilita todo mês estar reinvestindo, se eu quiser, nesse mesmo fundo, né? Se eu achar atrativo, para poder ir crescendo a posição e a minha participação dentro desse fundo aí. Um outro fundo é o HCTR11, que está pagando incríveis 1,78 e tem a carteira praticamente toda ela atrelada é um fundo de papel que tem praticamente todo o reajuste atrelado ao IGPM. Como o IGPM deu esse salto, teve um dividendo fantástico esse mês, 1,78, mas a média histórica dele é próximo sempre a 1%. Então, mas agora nos últimos meses aí, em virtude dessa alta, já teve esse ótimo resultado, e também já tenho o meu número mágico aqui para logo buscando 2 cotas por mês aí de aumento de posição aí, só com os dividendos, né? Depois a gente tem o BCFF, que é um fundo de fundos, pagando 0,51. Depois a gente tem o BRCR11, 0,47. Aí a gente tem o Bradesco, né? Então é uma ação. O Bradesco paga praticamente todos os meses. Historicamente ele tenta pagar todos os meses, mas em virtude dessa questão do governo ter restringindo os bancos de pagar dividendos, eles estão pagando dividendos bem pequenos, estão aqui na casa dos 0,06, né? Então tá bem pouquinho aí, mas tá aí, né? Depois a gente tem o YouTube, né? Que é o Itaú, também com dividendo bem pequeno. Esse mês aqui foi muito abaixo para as ações. Tradicionalmente nesse mês de outubro não pagam bons dividendos, e poucas empresas acabam pagando dividendos nesse mês, e justamente por isso a gente teve principalmente aí fundos imobiliários pagando dividendos nesse mês aí. Então a gente depois tem o TGAR11, que paga 0,78, ótimo dividendo também, já gerando aí 110, né, bem próximo do número mágico. Depois a gente tem aqui o HFOF, que é um fundo de fundos, 0,43. Os fundos de fundos deram uma reduzida aí no dividendo deles, né? Eles estavam pagando ótimos dividendos aí em março, abril, maio, e tiveram uma certa redução. O MXRF vem pagando 0,71 e provavelmente vai baixar um pouquinho. Ele está pagando 7 centavos por cota, mas eu analisei o relatório esse mês e provavelmente eles vão estar reduzindo para 0,06 centavos de dividendo, que vai dar uma certa redução aí, mas mesmo assim vai seguir em 0,6, né, 0,65, mas enfim, aqui esse mês 0,71 também está pagando aí já um acumulado de R$72. Eu consigo comprar 7 cotas dele aí praticamente todos os meses, se eu quiser. Obviamente que isso não é uma regra, muitas vezes nem é o ideal de estar recomprando o próprio fundo imobiliário com os dividendos dele. Às vezes tem opções melhores naquele determinado momento, né? Por exemplo, o próprio IRDM e o HCTR deram uma espichada no preço bem grande, né? E nos últimos meses acabei não comprando, né? Provavelmente vou esperar ter uma certa redução aí. Depois a gente tem o que aqui? O HGRE 11 com 0,45, MOL 11, que é de shopping, 0,33. Aqui a gente teve a Vivo também, que pagou já no mês 9, né? 0,69. A gente teve mais a Vivo preferencial, que pagou 0,66. A VEG, que pagou 0,005. VEG tradicionalmente não é uma boa pagadora de dividendos, porque ela investe muito em crescimento, e é justamente por isso que ela vem tendo aí esse crescimento assustador aí nos últimos anos aí. A B3, 0,25, a B3 paga aí umas 4, 5 vezes ao ano dividendos, mais aqui a B3, então um desses dividendos deve ter sido juros sobre capital próprio, e o outro realmente como dividendo. Então se a gente somar aqui, teve 1,5 de dividendo, lembrando que isso é sempre yield on cost, sempre relacionado ao meu preço médio. Então se tu for olhar lá no Status Invest, por exemplo,
pode ser que esse número seja um pouco diferente, porque vai variar de acordo com o preço médio base da data que está sendo mostrado lá. E assim vai, a gente teve a Vale que pagou ótimo dividendo também, 1,44 mais 2,39 no mês. A Vale veio com uns resultados muito bons aí. Então aqui a gente consegue já ver um pouquinho de como estão os dividendos nos últimos meses aí, no mês 9, né, e no mês 10. Então nesse mês 9 a gente consegue ver aqui o meu total de dividendos. A gente teve 1.354. Esse mês aqui, lembrando que para dividendos foi um mês bom para fundos imobiliários na minha carteira, mas para ações não foi bom. Teve aí bastante empresas que acabaram não pagando dividendos agora, estão postergando aí. Um grande setor é o setor bancário, que vem adiando os dividendos e vem comprometendo um pouco o resultado dos dividendos totais aí, mas que provavelmente vão ser pagos aí ao longo do ano que vem. O pessoal inclusive fala que os bancos ano que vem vão estar pagando aí em média 1% ao mês, mas aqui a gente já consegue ver um ótimo dividendo aí acima de um salário mínimo, que todo mês eu reinvisto e compro outras ações, outros fundos, né, outros fundos imobiliários, de acordo com as oportunidades. Então era isso, queria mostrar um pouquinho desses dividendos, como é que estão se comportando na minha carteira, como é que eu venho dosando eles e venho fazendo esse rebalanceamento, né? Então, justamente agora nesses últimos meses eu aproveitei essa alta do IGPM, então já no mês de setembro e outubro já devo pegar um bom pouco disso nos fundos imobiliários. Agora nesse mês de novembro também com certeza vai ter um bom valor em relação a isso. E para quem quiser saber mais aí, comenta aqui embaixo, me chama no Instagram lá no Entre Altos e Baixas, que eu ajudo aí a configurar os meus dividendos, se precisar, tiro qualquer dúvida aí que precisar. Tá bom, galera? Valeu, abraço!